Fernandinha, se o Marcos Braz acha que nessa entrevista ele ajudou o Gabigol, muito pelo contrário, ele só atrapalhou o Gabigol. Atrapalhou? Claro, porque o Marcos Braz ele tá errado. O ponto central não é o exame que ele fez, o exame de sangue, nem o exame da urina. Os dois deram negativo. Isso precisa ser ressaltado. Não, eu entendo o pensamento de vocês, mas vou discordar apenas em um ponto. Eu acho que em um determinado momento o time ele precisa entender qual é a fragilidade dele. E o Nova Iguaçu se jogou desse jeito, achando que ia vencer o Flamengo. Assim, lé do engano. Porque a verdade é o seguinte, em determinado momento você precisa mudar a sua postura. Entendo o Pedrosa que o Nova Iguaçu chegou até a final com essa postura, mas quando enfrenta um time com uma discrepância muito grande nível técnico, que é o caso do Flamengo, eu acho que não custa nada você mudar a sua postura e entender que se você jogar um pouco mais defensivo... A questão é, Veni, Rosa. eu não concordo com o Veni nessa questão do Luiz Araújo. Para mim, o Luiz Araújo faz uma boa temporada, é o titular dessa ponta direita aí com certa tranquilidade, até porque você não tem uma disputa ferrenha ali de um jogador da mesma posição. Fala, torcedor! Hoje eu separei aí o corte do SBT Sport Rio para vocês. Já quero deixar aqui os créditos para o canal do SBT Sport Rio. O vídeo de hoje está muito maneiro. Já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder mais conteúdos como esse. Estamos em campo, o nosso jogo vai começar agora. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu 3-0 e ficou muito próximo do título do Cariocão. A reportagem é da querida Alcilene Brito, que estava lá e conta tudo pra gente. Fala, Alci. Já tinha rubro-negro confiante de tudo que é jeito. Com certeza, chocolate já antecipado para amanhã. O Flamengo vai ganhar, vai ser massacre. É o nosso Kinder Ovo de presente. Os flamenguistas tinham motivo para estar felizes com o time. Melhor campanha do Carioca, tomou apenas um gol na temporada e na artilharia tinha Pedro. E já tinha gente que já previu o gol dele. Mengão! 3-0, tudo do Pedro. É Pedro! E o rubro-negro já começou mostrando sua melhor forma em campo, com chegada de Pulgar, mas o Nova Iguaçu não se intimidou e tentou na sequência. E de novo com a nova contratação do Flamengo, Carlinhos, querendo mostrar serviço. O dono da melhor campanha do Carioca tem duas chances claras para abrir o placar. Primeiro com Pedro e o goleiro Fabrício fazendo grande defesa e depois com Fabrício Bruno mandando na trave. Mas a Laranja também colocou Rossi para trabalhar. O time da Baixada ameaçava até que Ayrton Lucas é derrubado e o árbitro marca pênalti. E para quem já queria gol dele, teve. Pedro vai para a cobrança e não desperdiça. O Flamengo cresce na partida e tem muitas oportunidades de ampliar. Com essa jogada de Pedro, que ajeita bonito para Luiz Araújo chutar, mas a bola para em Fabrício. Mesmo assim, o time da Baixada não desistiu e exigiu mais uma vez de Rossi nesse lance. O Pedro de novo aparece para ampliar a partida, mas o lance vai para o VAR, que anula vendo impedimento no camisa 9. Mas o segundo do Flamengo estava reservado para a etapa final do duelo e tinha como destino um jogador. Luiz Araújo faz ótimo lançamento para Cebolinha na esquerda, ele ajeita e cruza na medida para Pedro fazer mais um e o gol de número 13.000 da história do Flamengo. Fico feliz por ter feito esse gol 13.000, né? Então agradecer, né, ao Flamengo por essa oportunidade e claro aos companheiros também que sem o coletivo, o individual não sobressaem. O atacante, que anunciou recentemente que seria pai de gêmeas, queria fazer mais um em homenagem à esposa. E não faltava inspiração para Pedro, que fica pertinho de ampliar, mas não consegue chegar na bola. Bruno Henrique entra na partida e tenta de cabeça. Mas a noite era de Pedro, que tenta um chapéu dentro da área, mas aí é Ronald que se atrapalha e faz conta. 3-0 o Flamengo no primeiro jogo da final. O maior campeão carioca saiu na frente em busca do seu 38º título. E manteve o que Tite tem implementado no time. A defesa invicta e a pontaria afiada, com Pedro na artilharia do campeonato. É o que eu sempre faço, né? Trabalho para buscar evolução a cada ano. E esse ano, graças a Deus, começando o ano fazendo gols, vencendo os jogos, buscando título também para o Flamengo. O Flamengo dominou a partida e mostrou mais uma vez que está difícil superar esse time. E agora leva uma boa vantagem para o próximo jogo e pode perder por até 2 gols, que ainda fica com o título. Muito bem, hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no Twitter, vem com a gente, @SBT Rio, assim você segue a gente. O que é pra eu falar, Big Boss, que eu já esqueci que eu tô comendo pouco carboidrato. Ah, sim, já
vai ter Gabigol por aqui. E Sonora do Brás, bastante polêmica em relação à situação do Gabigol. E eu já vi lá no camarim que o Vene tem muita coisa para falar sobre isso. Mas antes vamos falar de campo bola, tá? Depois a gente fala dessa questão do julgamento do Gabigol e você já pode ir opinando lá no nosso Twitter. Mais uma vez, boa tarde para você de casa, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Meus amigos, boa tarde para vocês. Vene Casagrande, você falou que o Flamengo ia passar o carro, não foi isso que ele falou? E passou o carro. E eu ia perguntar isso, o Flamengo passou o carro? Eu ia até fazer uma correção ali, porque não só venceu, o Flamengo passou o carro, inclusive o placar, que foi de 3-0, poderia ter sido mais elástico se o Flamengo tivesse aproveitado as oportunidades que criou, não aproveitou muitas chances que criou, e também se tivesse botado um ritmo um pouco mais, digamos assim, mais quente na partida. Em determinado momento, no primeiro tempo, ali nos minutos finais, o próprio Flamengo estava segurando um pouco o ritmo. Não sei se já pensando na Libertadores terça-feira. Fato é que em alguns momentos do jogo eu até pensei que era um treino. Foi um treino aberto à torcida, porque de fato o Flamengo comandou o jogo inteiro. Óbvio, o Nova Iguaçu teve algumas chances ali, o Rossi teve que fazer algumas defesas, inclusive finalização fora da área, mas assim, nada que assustasse o Flamengo. Acho que o Flamengo teve todo o comando da partida e mereceu vencer, e repito, 3-0 ainda saiu barato para a equipe do Nova Iguaçu. O Flamengo teve a oportunidade de matar a final do Campeonato Carioca, mas mesmo assim, não vou dizer que tem uma mão na taça não. São as duas mãos já na taça, já pode gritar é campeão, porque eu não vejo o Nova Iguaçu revertendo esse placar. Ô Pedrosa, e pelo lado do Nova Iguaçu ainda nessa partida, você acha que o Nova Iguaçu não fez uma boa partida ou você acha realmente que é uma diferença técnica das duas equipes? Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Eu acho que ficou muito claro o nível do Flamengo para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, a todo momento, quis jogar, tentou jogar, como vem fazendo no campeonato inteiro. Eu até vi uma galera falando assim, o Nova Iguaçu deveria ficar se defendendo. Eu discordo, porque o Nova Iguaçu chegou até a final do campeonato dessa forma, inclusive eliminando o Vasco, ficando à frente de Fluminense, à frente de Botafogo. Então, na minha opinião, o Nova Iguaçu tentou fazer o jogo dele, e de uma forma mais honesta. Só que quando você enfrenta uma equipe como a do Flamengo, muito bem organizada defensivamente, que tem jogadores como Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, que conseguem fazer essa parte ofensiva ser muito bem construída, principalmente o Luiz Araújo. Que lançamento absurdo na construção do gol do Flamengo. Depois o Everton Cebolinha também jogou demais. O Pedro, como a gente estava conversando aqui em off, foi para mim o craque do jogo e é o craque do campeonato com a camisa do Flamengo, a verdade é essa. Então é um time muito superior tecnicamente, que fez uma boa partida, também estava num grande dia. O Nova Iguaçu, ele poderia fazer alguma coisa se o Flamengo tivesse num dia ruim. Só que isso não acontece há muito tempo dentro desse Campeonato Carioca. Então o Flamengo fez o seu dever de casa, superioridade muito bem feita, 3-0 e pra mim é o campeão carioca. Eu adoro times corajosos e foi isso que o Nova Iguaçu fez durante todo esse Campeonato Carioca. Gente, o que ele tem a perder? Ele já chegou na final, encontra o Flamengo, que hoje é um dos melhores elencos do Brasil. A gente já tá encontrando um Flamengo nesse início de temporada, pelo que o Tite fez no final da última temporada, o que vem fazendo também nessa temporada. A gente já vê um Flamengo bem consolidado, bem estruturado taticamente, defensivamente. Acho que era o que o Nova Iguaçu tinha a fazer mesmo. É o famoso ou mata ou morre, né? O franco atirador. O que ele tem a fazer é jogar o futebol dele com alegria. E se rolar, rolou. Se não rolar, tava na final, ô Vene Casagrande. Não, eu entendo o pensamento de vocês, mas vou discordar apenas em um ponto. Eu acho que em um determinado momento o time ele precisa entender qual é a fragilidade dele. E o Nova Iguaçu se jogou desse jeito, achando que ia vencer o Flamengo. Assim, ledo engano. Porque a verdade é o seguinte, em determinado momento você precisa mudar a sua postura. Entendo, Pedrosa, que o Nova Iguaçu chegou até a final com essa postura, mas quando enfrenta um time com uma discrepância muito grande nível técnico, que é o caso do Flamengo, eu acho que não custa nada você mudar a sua postura e entender que se você jogar um pouco mais defensivo... A questão é, Vene, se você fica se defendendo contra o Flamengo vai achar o espaço e vai fazer gol. O ponto não é nem você se defender, mas eu acho que o Nova Iguaçu ele foi corajoso demais. Entende o que eu estou querendo dizer? Se jogou muito ao ataque. Eu entendo. Ótimo, mas a chance de ganhar é menor, pelo menos na minha visão. Mas será que se você chama o Flamengo tão letal... Esquece, vai tomar. Para ser o campo o tempo inteiro... Você não ia também tomar? Vai tomar. Não, aí fica a dúvida. Só que assim, o debate é o seguinte, qual é a chance maior de ganhar?
Você se jogando muito ao ataque, como foi o Nova Iguaçu, se jogando o tempo todo ao ataque, e como foi o Nova Iguaçu durante todo o Campeonato Carioca. Sim. Mas eles ainda não tinham enfrentado o time do Flamengo. Eles enfrentaram o Menguinho, digamos assim, que era o time da base ali, comandado por Mário Jorge. E o Flamengo, ele é muito letal. E o Nova Iguaçu, querendo ou não, pegou um Flamengo muito mais pronto do que o Vasco pegou naquela ocasião. O Botafogo pegou. Hoje o Flamengo está muito mais pronto. O Flamengo maturou muito nesse Carioca. Eu teria uma postura diferente, entendendo que a chance de ganhar, ou melhor, ter ainda uma chance de jogar na segunda partida, porque agora, com todo respeito ao Nova Iguaçu, não tem nenhuma chance. A grande dúvida é se o Flamengo vai tomar gol ou não nesse Campeonato Carioca, porque até o momento não tomou gol. Mas eu mudaria um pouco a minha postura, não iria tão corajoso assim. Eu entendo você, e a gente aqui tem duas pontos e eu falei, diferentes. Só para ser justo, eu falei sobre isso, por exemplo, quando o Fluminense pegou o Manchester City, que eu achava que tinha que mudar um pouco a postura, não ir tanto ao ataque. Mal comparando, né? Mas é assim, basicamente o mesmo nível. Eu me lembro quando eu jogava pique-bandeira, eu não sei se o povo de casa sabe, né? Eu sou muito pequenininha, né? Vocês sabem disso. Eu sou muito baixinha, mas tenho muita velocidade. E às vezes eu pegava um time do outro canto lá, que era só gente grandalhão, que era difícil de passar. Eu pensava, meu irmão, ou eu, Vou pra dentro. Vou igual uma flecha aqui, ó. É o famoso cair atirando. Ou né? se eu ficar aqui, ó, ai, não vou pegar essa bandeira. Eu não vou chegar do outro lado. Eu gostei da atitude do Nova Iguaçu, achei bacana, Eu acho que o Nova Iguaçu teve até algumas chances. Teve? O Rossi trabalhou em alguns momentos. E aí, vamos dizer, num cenário onde o Nova Iguaçu conseguisse fazer um golzinho, aí valeria a pena você recuar e jogar em cima do resultado. Naquela situação ali, eu repito, eu acho que ficou muito clara a discrepância entre o nível de uma equipe e o nível da outra. É o natural, não aconteceu nada além do que a gente já imaginava. Eu vou na enquete e vou fazer uma pergunta pra vocês pensarem, tá? O Carioca, ele serve muito pra várias coisas. A gente sempre fala, é uma panela de pressão, e é. É uma obrigação, mas se tu perder, panela de pressão neles. Sim. Mas serve também para você recuperar alguns jogadores fisicamente, você montar taticamente um time, você ter tempo, você gerar o seu time com grandes equipes, com equipes de menor investimento. O Carioca, em início de temporada, serve muito bem para isso. Acho que foi muito excelente para o Flamengo esse Carioca, para ele conseguir fazer a maturação do que é um Tite e o que é o Flamengo. O casamento aconteceu. Mas eu quero saber se alguém do Flamengo ficou devendo nesse Carioca. A gente viu o crescimento de vários jogadores, mas eu quero saber se algum jogador do Flamengo ficou devendo. Pensem aí, enquanto eu vou para a enquete. Em meio Libertadores, o Tite afirmou que não deve poupar o time para o jogo de volta do Carioca. Para você, coloca o time reserva, é a primeira opção, coloca o time titular, é a segunda opção, ou vai de time misto, é a terceira opção, com placar bem confortável, com uma certa distância técnica que existe, e a gente não pode dizer que não, entre o Nova Iguaçu e o Flamengo. O Tite disse isso, afirmou que não vai poupar o time. Conta pra gente, lembrando que o Flamengo joga amanhã. Posso só trazer uma informação claro, em cima dessa enquete aí? O Tite mesmo já falou que não pretende poupar, porém, tem dois jogadores que estão muito fadigados na questão da parte física, por conta da data FIFA, que jogaram em suas respectivas seleções, Fabrício Bruno e De La Cruz. Não será nenhuma surpresa se esses dois ficarem no banco de reservas nessa terça, pela Libertadores, lembrando que é um jogo na altitude também. E o treino de hoje vai definir essa situação, mas esses dois estão extremamente fadigados e cansados. Não, você diz pro jogo do Carioca. Não. Eu tô falando eles serem poupados amanhã, na Libertadores. Amanhã? Exatamente. Porque eles estão muito cansados. O Fabrício Bruno, por exemplo, ele fez 3 jogos durante 90 minutos em campo em uma semana. Ainda tem questão de viagem, fuso horário. E tem um detalhe, ponto altíssimo nessa conversa do Fabrício, que além de ter feito uma temporada completinha no ano passado, o Fabrício teve uma lesão grave no nariz e ele enfrentou a questão. Gente, quando você tem um problema de saúde, você também tem problemas com dores. Isso te causa um estresse dentro de você, né? Imagina você sentir dor. Dorme mal. Isso não é normal, né? Isso te leva para uma outra esfera da sua condição física. E ele ainda enfrentou essa questão do nariz nessa competição agora. 90 minutos na Europa são diferentes de 90 minutos aqui no Brasil, né? A intensidade do jogo é muito maior. O Fabrício Bruno foi muito mais exigido do que ele vem sendo exigido dentro do Campeonato Carioca, porque ele enfrentou Inglaterra e Espanha. Ou seja, ele enfrentou vários dos melhores atacantes do mundo. Então é uma questão que só tem que bater palma pro que esse cara vem fazendo, porque é um baita jogador e vem aguentando isso tudo. Se ele conseguir ser poupado amanhã, eu acho que
que dentro de um Léo Ortiz, que pode substituí-lo, o Flamengo não perde tanto no nível. Responda um rápido que vamos para Marcos Braz. Algum jogador ficou devendo? Eu posso dizer o seguinte, fazendo uma analogia aqui, não ficou devendo, mas não passou na prova. Está em recuperação, que, na minha opinião, é o Luiz Araújo. Inclusive, eu discordo plenamente. Inclusive, ele não foi bem contra o Nova Iguaçu, embora tenha dado o passe ali pro Cebolinha. Eu só Cebolinha. vou lembrar uma coisa aqui, até o Pedrosa responder, que eu já vi que vocês vão discordar. Em algum momento em que o Flamengo não acontecia, ele era o único jogador que acontecia. Nessa temporada. Junto com o Cebolinha. Junto com o Cebolinha. Que a gente falava, o Flamengo não foi bem, mas o Luiz Araújo tem que dar mais oportunidade. Mas na pra verdade, ele. assim, só para complementar a minha opinião. Na época que o De La Cruz estava no lugar errado. Pois é, quando ele entrava no segundo tempo. Isso. Agora, quando ele se tornou titular, eu vejo que o nível dele caiu. Ou melhor, caiu não. Ele não consegue manter o mesmo nível que os demais jogadores. E repito, na minha opinião, contra o Nova Iguaçu, ele não fez uma boa partida. E você, Pedrosa? Eu não concordo com o Venera essa questão do Luiz Araújo. Para mim, o Luiz Araújo faz uma boa temporada, é o titular dessa ponta direita aí com certa tranquilidade, até porque você não tem uma disputa ferrenha ali de um jogador da mesma posição. Mas eu acho que talvez não passou assim no teste. Obviamente o Gabigol, por tudo que ele é, por tudo que ele representa, mesmo tendo poucos minutos, eu acho que eu gostaria de ver o Gabigol fazendo mais gols dentro de um campeonato carioca que tem um nível de enfrentamento mais baixo. E até o próprio Bruno Henrique, sabia? Eu acho que o Bruno Henrique, toda vez que ele entra, e eu falo isso como, digamos assim, um rival do Bruno Henrique, é aquele cara que coloca medo. E eu não vejo o Bruno Henrique conseguindo mudar a dinâmica do jogo quando ele entra. Ele faz jogadas importantes ali pela esquerda, mas ele é um cara que a todo momento, se a gente for lembrar do Bruno Henrique no auge, no prime, ele metia 2, 3 gols, ele entrava e conseguia fazer gol do mesmo jeito, seja de cabeça, seja conseguindo fazer a jogada dele, que é cortar pro meio e bater. Então, assim, eu acho que eu não vi ainda o Bruno Henrique sendo o Bruno Henrique nessa temporada. A grande pergunta é, será que a gente vai ver um dia? Pode ser que não. Pode ser que não. E tem que lembrar que o rival dele na briga por posição vem fazendo uma temporada absurda. E, e eu acho que já há um distanciamento grande da culpa ser a lesão. Pós-lesão ele voltou muito bem. Acho que é um momento E quando ele é botado ali no lugar do Luiz Araújo, acho que não é dele. Na direita não é. Eu tô falando na esquerda. Na esquerda é a posição dele. E olha, depois dessa partida, o vice Marcos Braz falou sobre o julgamento do Gabigol. Cadê? O Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Como ele começou os treinamentos, você só pode fazer a sequência das análises 2 horas depois que você para o treinamento. Você está descansado. Então isso demorou. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. Claro, sempre a questão central de um antidoping é o resultado dele. Mas essa pode ser uma questão central, mas o que é periférico também é importante, né, o Vene Casagrande? A gente entende, e já falamos várias vezes por aqui, a dúvida não há dúvida em relação a... Eu acho que ninguém tem essa dúvida de que o Gabigol estava escondendo alguma coisa ou ele ia ser pego. Esse não é o papo. O papo é a disciplina. É você seguir regras. E ele mesmo falou, Gabriel tornou o negócio mais ácido, ou seja, não respeitou o que é uma regra de uma entidade que vai fazer um antidoping. O problema é aí dessa história do Gabigol, não é no resultado, né? Fernandinha, se o Marcos Braz acha que nessa entrevista ele ajudou o Gabigol, muito pelo contrário, ele só atrapalhou o Gabigol. Atrapalhou? Claro, porque o Marcos Braz ele tá errado. O ponto central não é o exame que ele fez, o exame de sangue, nem o exame da urina. Os dois deram negativo, isso precisa ser ressaltado. Só que o Gabigol ele não está sendo acusado de ter dado positivo. Sim. Ele está sendo acusado de tentar fraudar o exame por conta da postura dele. E o próprio Marcos Braz disse que o Gabriel... ele ajudou nesse caso por conta da postura dele um pouco ácida. Então, o Marcos Braz, ele confirma aquilo que o Gabigol está sendo acusado, por conta da postura. E, gente, na cabeça de quem está acusando o Gabigol, na cabeça deles, o Gabigol teve aquela postura por tentar fraudar o exame. E é isso que ele está sendo acusado e é por isso que ele foi suspenso. Então, o Marcos Braz, na hora de dar uma entrevista para tentar defender o Gabigol, acho que ele poderia parar, pensar 5 vezes naquilo que ele vai falar. Porque essa entrevista, inclusive, pode ajudar ou não falar, as pessoas, né? ou não falar nada. Porque lá no julgamento, se eu estou acusando o Gabigol, eu posso usar
essa entrevista aí. Ó, o próprio dirigente do Flamengo está confirmando que sua postura não foi legal no dia 8 de abril de 2023. O seu dirigente está dizendo que sua postura não foi boa. Então, eu discordo totalmente do Marcos Braz. O ponto central não é o resultado do exame de sangue, não é o resultado da urina. É a postura que o Gabigol teve naquele dia. E a postura não foi bacana, como o próprio vice-presidente de futebol do Flamengo acabou de confirmar. O ponto é que ele acaba atrapalhando também, Pedrosa, como o Vini trouxe muito bem, porque o problema do Gabigol não é o resultado do exame. E isso já está ok, todo mundo já sabe disso. O problema foi como foi conduzido pelo jogador o que era para ser feito de forma de regra. Sim. Olha, você precisa aqui fazer isso, alguém vai te acompanhar, fechar o potinho e assim, assim, assim. E não seguir essas regras. Esse foi o grande problema. E aí, no olhar da justiça, isso se chama fraude. Sim. Tentativa de fraude. A justiça olha desse jeito. Mas a gente entende que é uma questão comportamental. E ele confirma o problema quando ele diz que o Gabriel teve realmente uma questão ácida que atrapalhou um pouco nesse exame antidoping. No mundo ideal, Fernando, o Marcos Braz não deveria falar sobre isso. Quem tem que falar sobre isso é o departamento jurídico do Flamengo e do Gabigol que está defendendo ele. O Marcos Braz não é advogado, que eu saiba pelo menos. Ele não representa o Flamengo legalmente, muito pelo contrário. Então, assim, na minha visão, eu acredito que o Marcos Braz não deveria comentar esse assunto de uma forma tão profunda, porque pareceu muito mais uma opinião, confirmando a situação, de uma coisa que é muito grave, de uma coisa que é muito séria. Então, juridicamente, quem tinha que falar pelo Flamengo é o departamento jurídico, e não o Marcos Braz. E olha... Então é isso, galera. O nível técnico do Flamengo nesse jogo contra o Nova Iguaçu foi muito superior. O Nova Iguaçu realmente tentou fazer aquele jogo que ele vinha fazendo no Campeonato Carioca, inclusive que fez contra o Vasco. Foi com ousadia pra cima, deu certo. Só que o Flamengo tá em outro patamar técnico e realmente esse estilo de jogo não funcionou muito. Quem sabe, talvez, se ele fosse um pouco mais reservado, defendesse um pouco mais e trabalhasse mais a bola, o jogo poderia ter sido outro. E para o Flamengo, o Carioca acabou servindo aí como uma preparação do time. O Flamengo ele chegou muito cru, um elenco muito novo, muito recente. E aí o Tite conseguiu trabalhar bem o elenco ali durante esse campeonato e conseguiu montar uma estrutura boa, um bom time para começar aí a temporada. Amanhã já começa a Libertadores e o Flamengo já começa de forma positiva quando se trata do elenco. Como o Vene Casagrande trouxe pra gente, é bem provável que o Fabrício Bruno e o De La Cruz não joguem o jogo de amanhã contra o Milionários. Isso porque eles vêm de um desgaste físico, fizeram uma sequência muito grande com o Flamengo e também tiveram jogos com a seleção brasileira e uruguaia respectivamente. Sendo assim, pode pintar Léo Ortiz como titular no time do Flamengo para o primeiro jogo da Libertadores. Como eu já disse no vídeo anterior, eu tô bem ansioso para ver o Léo Ortiz jogando pelo Mengão e tomara que ele tenha oportunidade. E sobre o caso Gabigol, a gente não tem muito o que falar, né? O Gabigol acabou errando nessa atitude dele, mas o Flamengo tem que tomar cuidado, porque se não obtiverem sucesso nessa tentativa de recurso, é possível que a punição do Gabigol aumente, visto que essa é a condição para um possível insucesso no recurso. No mais é isso, torcedor. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ative o sino de notificação e até o próximo vídeo.